Oi pessoal do 8º ano, estamos iniciando mais uma semana do nosso PET, volume 3, né? Esta semana o tema de vocês é regionalizações pós-Guerra Fria. Lembrando que a Guerra Fria, ela teve início logo após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando surgiram ali duas grandes potências, de um lado os Estados Unidos, capitalista, e do outro a União Soviética, socialista. Tá? Então, durante a Guerra Fria foi a disputa entre esses dois blocos econômicos que tinham saído vencedores. Tá? A gente costuma dizer que após esse período, o mundo passou por grandes transformações, principalmente a partir da década de 1980. E é isso que o texto da página 46 de vocês começa falando. Tá? Que foi o início de grandes transformações políticas e econômicas que ocorreram principalmente no continente europeu e que não ficaram só lá, acabaram afetando o restante do mundo como todo, tá? Principalmente os países que eram socialistas. Então eles tiveram a sua economia totalmente influenciada e alterada por esse sistema que o nosso planeta vivia nesse período, tá? Então o texto ele começa falando sobre isso, a partir de 1980, em que a Europa passa por grandes transformações e afeta o mundo todo, E aí fala que no início dos anos de 90, vai surgir aí uma nova ordem mundial, que não vai mais ser representada por dois países, vai ser representado por um centro econômico, ou seja, são os países que vão ter uma economia mais forte nesse período. E quem faria parte, dessa nova ordem mundial aí, seria um deles, os Estados Unidos e também países que hoje fazem parte da União Europeia, tá? E além dos países da União Europeia, nós temos também o Japão, uma grande potência econômica asiática, tá? E aí o texto já faz uma introdução também ao processo que nós vivemos hoje, que é o processo de globalização, tá? Lembrando que tem um mapa bem interessante para vocês interpretarem, tá? Que é o mundo unimultipolar do início do século 21, tá? Então ele é bem ilustrativo, bem fácil de ser interpretado, é um mapa com bastante informações, tá? Mas se vocês, durante a atividade, durante as leituras, tiverem dificuldade somente sobre o mapa, pode entrar em contato comigo que eu explico o mapa. Mas ele está de fácil interpretação, tá? Vamos para as atividades. A primeira atividade é sobre este mapa, do qual eu falei para vocês na página 47, tá? Então, vocês vão anotar o nome e também as áreas que cada um desses blocos econômicos atuavam, no século 21. Vão também falar sobre a posição dos Estados Unidos e também da Europa Ocidental e Japão no cenário mundial, tá? Então é importante analisar o mapa porque ele está falando sobre isso e também tem um mapa da semana passada que ajuda na interpretação. A questão 2 é a análise de uma imagem sobre o Muro de Berlim, que foi um dos símbolos, o maior símbolo da Guerra Fria, que dividiu a Alemanha Oriental e Ocidental, Então é interessante vocês darem uma olhada na imagem com detalhes, E depois falar o que chamou a atenção de vocês nesse período, Se vocês conseguirem pesquisar, falar um pouquinho da finalidade do Muro de Berlim. Por que ele foi construído? Qual foi o intuito deste muro? Essa questão precisa de pesquisa, tá? A questão número 3 era para falar que fatores levaram ao fim desse mundo bipolar, a esse fracasso, a essa destruição desse mundo bipolar que deixou de existir. A questão 4 é uma análise de uma tabela falando sobre o PIB, Produto Interno Bruto, aquilo que o país produz num determinado período de tempo, falando aí de algumas potências econômicas, como Estados Unidos, Japão, e vocês vão falar qual é o papel desses países, na crise do mundo bipolar e também qual é a influência desses países na economia mundial. E a questão 5 é uma questão sobre uma das potências que vem emergindo aí nos últimos anos, que é a China, tá? Então vocês vão falar sobre quais são os produtos que vocês utilizam que tem origem chinesa. Olhem no material de vocês, aposto que vocês têm vários objetos aí
que vocês utilizam, não sabem de onde vem, né? E que tem origem chinesa. Os chineses produzem grande quantidade e produtos, como o trabalho lá é praticamente um trabalho escravo, eles trabalham mais de 12 horas por dia, né? Então eles conseguem produzir muito. Então esses produtos chineses estão espalhados para o mundo todo, tá? Boa semana de estudo. Lembrando que se você ainda não enviou volume 1, volume 2 e revisão dos PEDs, por gentileza está enviando o quanto antes, porque essas atividades vão contar como carga horária de vocês, tá bom? Boa semana de estudos e até a próxima!